como é usual, eu vou fazer aqui uma série de perguntas para durar mais ou menos 30 minutos, entre pergunta e resposta. E depois também queria pedir ao Cocan para te deixar aí 15 minutinhos para a malta fazer, fazer perguntas diretamente. Pronto, Combinado. vou começar pela pergunta da praxe, para te introduzires com uma descrição para a malta que ainda não te conhece, e para dares assim um briefing rápido do que é que tu fazes no teu dia a dia. Sim, uma coisa rápida, só introdução, por favor. Ok. Portanto, eu trabalho como analista de SOC, neste momento SOC Level 2. A minha entrada no ramo da cibersegurança foi muito à base de autodidata, ok? Eu não tenho licenciatura, eu quando comecei na área tinha 0 certificações, portanto fui muito à procura de lutar por conseguir entrar neste ramo. Portanto, uma das minhas recomendações é vocês, de facto, investirem em vocês e em plataformas de ensino, quer seja com certificação ou sem certificação, porque nas entrevistas eu considero mais, digamos, válido uma pessoa saber o que está a dizer do que propriamente ter um carimbo no currículo. Mas relativamente ao trabalho, o meu trabalho de facto acaba por abranger muitas coisas, porque o só quando eu trabalho tem muito, digamos, muita versatilidade. Ou seja, acabamos por fazer um pouco de forensics, acabamos por fazer um pouco por threat intelligence e também, que é o principal, não é? Que é o incident response. Eu trabalho nesta área há sensivelmente 2 anos, e acho que para quem ambiciona, por exemplo, entrar na parte de Blue Team, há digamos, uns conceitos, uns temas que eu considero essenciais, que há muitas das pessoas que por vezes passam à frente, que é fundamentos, especialmente em networking, e é uma das coisas que eu recomendo, por exemplo, começarem como, digamos, base de estudo, entenderem realmente o networking, porque muitas das camadas de defesa que são utilizadas são baseadas em, digamos, atividade de networking, não é? Por assim dizer. E é muito mais E fácil. vamos ter uma pergunta também pronto, para poderes dar a tua opinião sobre o que é que achas que a malta deveria começar. Mas agora um bocadinho antes, desculpa ter-te interrompido, o que é que tu achas que foi o teu clique inicial com a cibersegurança? Houve algum momento, projeto, alguma pessoa que possa ter despertado o teu interesse, nomeadamente pela parte defensiva? Também sabemos que tu já andavas aqui na área de tecnologia. Porquê a cibersegurança e como? A cibersegurança surgiu e eu venho de uma área que é a área da aviação, ou seja, não tem nada a ver. Apesar de eu ter um background relacionado com a informática, frequentei engenharia informática, mas não terminei. Houve um momento da minha altura que as coisas não estavam a correr bem e fiquei desempregado por um curto período de tempo. E nessa altura eu decidi ingressar num curso básico de cibersegurança, algo do género do IFP, acho eu. Acho que até foi do IFP. Só que aquilo, da maneira como foi ensinado, tive sorte, não é? Porque os cursos do IFP têm sempre uma conotação muito negativa. Mas aparentemente o curso que eu fiz, as pessoas que estavam a dar o ensino trabalhavam na área. Ou seja, não eram random professores, digamos assim, que estavam a dar aquilo. E as pessoas conseguiram, tipo, transpor coisas reais que acontecem na parte do Blue Team durante uma formação, por muito mais básica que seja, e aquilo despoltou um interesse em mim de aprofundar mais sobre a cibersegurança. Daí eu depois de ter começado aquela digamos, jornada de autodidata, onde investi, eu não quero estar aqui com conversas de tanga, mas eu não foi de um dia para o outro, ok? Eu tive literalmente, se não estou em erro, 8 a 10 meses a estudar, como se fosse 8 horas por dia. Autodidata, lá está, disciplina, persistência, não tinha ninguém atrás de mim a pressionar-me, eu é que fiz por isso. E depois acabou por aparecer uma oportunidade, e uma coisa vos posso garantir, todo aquele investimento que eu fiz e o esforço valeu a pena no fim, porque deu para notar uma diferença entre pessoas que por vezes até licenciaturas e outras coisas do género já tinham, mas que tinham falhas em, digamos, em conhecimentos básicos, conceitos básicos, e aí eu consegui colmatar tudo, ou seja, todas as perguntas que fiz numa entrevista, eu acho que só falhei uma ou duas, e foi algo que o SOC Manager depois já começou a apertar comigo, não é? Já era mesmo de propósito para ver até onde é que eu ia,
Mas lá está, foi mesmo de uma formação que eu tirei que nasceu esse interesse para entrar nesta área. Então, e falando aí na formação, agora pegando aqui um bocadinho, também já tinhas falado um bocado da parte de base de networking, que tu achas que é super importante. O que tu achas que seria um percurso que tu estás na área e vês malta a entrar, vês malta a sair, e vês se falas diariamente com pessoas, o que é que tu achas para alguém que queira entrar, tanto formal, informal, faculdade ou não, alguém que gostava de estar na mesma posição que tu, ou ambicionar chegar à tua posição, à posição que tu onde estás, o que é que tu considerarias? Eu acho que mesmo a parte de Blue Team, ela está. Eu gosto de dividi-la no mínimo. Ok, existem mais, mas eu gosto de dividi-la naquelas três frentes que eu considero, digamos, fazem parte de qualquer SOC, apesar de não ser obrigado a fazer as três, não é? Mas eu acho que uma pessoa para iniciar-se tem que, digamos, ter interesse em algo em específico. Porque é uma coisa tão abrangente, uma pessoa diz SOC e pensa logo em incidentes, não é? Resposta a incidentes, que também é o principal, mas faz mais para além disso. Mas quando nós entramos no SOC, eu acho que é importante nós termos digamos, um gosto. Eu tenho colegas que gostam de fazer reverse engineer, eu tenho colegas que gostam de fazer threat intelligence e lá está, e outros resposta a incidentes, incident response. Eu sei que ao início as pessoas podem não saber bem o que é cada um, mas com alguma pesquisa e até mesmo alguma prática em TryAcme e Hack the Box, eles têm, digamos isso tudo segmentado. Uma pessoa fazendo aqueles módulos introdutórios fica com uma ideia do que é que se faz em cada um deles. Eu acho que é um bom ponto de partida a pessoa agarrar em algo que tenha interesse, até para motivação, e começar depois, digamos, a desbastar pela parte do Blue Team adentro, porque há coisas que são inerentes umas às outras. Tu, por exemplo, para fazer reversão malware, se calhar depois tens que ver atividade de networking, etc. Pode não ser nada de extravagante, nem precisas de ser um network engineer, mas convém que entendas minimamente o que é que está lá a acontecer, a parte de HTTP requests, por aí fora. Portanto, eu Tu diria achas que que alguém com um background forte em redes e alguns básicos de web está pronto a ingressar numa posição de nível 1 no SOC? eu acho que isso vai depender muito do SOC, ok? Eu vejo SOCs modernos a focarem muito endpoint neste momento, não é? Com toda esta evolução, eu vejo que o endpoint está a ter um peso muito grande agora na contratação. Contudo, existem SOCs que eu considero que a parte do web apps, especialmente, e networking, já dava para, sem dúvida alguma, arranjar um trabalho de entry level. Sem dúvida Então, alguma. então podemos falar aqui, por exemplo, de um CCNA, juntamente com algo da Microsoft sobre o Defender, e algo de básico do web, tipo BSCP, o do como é que se Do chama? Burp Suite? Do Burp Suite? Do Burp Do exatamente. Portswigger, não Achas é? que esses três seriam um bom ponto de entrada Eu para acho que começar sim. alguém que queira entrar em SOC? Eu acho que sim, contudo um pouco overkill, ok? Porque, por exemplo, essa do Portswigger, ela já é muito abrangente em muito tipo de ataques. É essencial tu saberes de facto o que é que eles fazem, ou pelo menos teres uma ideia onde é que eles estão a tentar chegar, para quando te aparecer um incidente relativamente a isso, tu saberes que logs procurar ou o que procurar nos logs. Mas eu, por exemplo, eu considero que o CCNA é muito bom, ficas logo um pouco ahead of the curve, porque se tu tiveres bons fundamentos, volto a dizer, tens muito mais facilidade em entender, digamos, os ops todos entre os equipamentos de segurança. CCNA, sim, recomendaria. E digo-te que se o foco, por exemplo, fosse Blue Team, eu recomendaria mais, por exemplo, talvez essas certificações de entrada que andam por aí, tanto da TCM Academy, do TryAcme. Acho que agora o Hack the Box também tem aquela CDSA, não me lembro do nome em concreto Sim, é dela, o mas são CDSA. certificados que abordam já um pouco de incident response, ok? E acho que é sempre bom levar uma ideia do processo todo de triagem. Isto não é obrigatório, ok? Mas eu acho que é uma mais-valia para que quando tu entrares digamos, estiveres durante uma entrevista, teres mais à vontade. Especialmente mais à vontade. Porque o incidente em si, tu só vais aprender a, digamos, trabalhar com aquilo
metendo as mãos na massa. É como, digamos, pen testing, não é? Se não mexeres, tu podes ler o que tu quiseres, mas aquilo nunca vai fazer o clique para ti. Quanto mais fizeres, melhor. Portanto, eu acho que o Blue Team agora também está a entrar por aí, cada vez mais conteúdo a ser released com a vertente da Blue Team. Eu acho que o pessoal agora tem que aprender a surfar essa onda e absorver conhecimento, ok? Não ir atrás dos badges e fazer as coisas de modo a reter o máximo de conhecimento. E mesmo agora pegando, passando aqui para outra pergunta, pegando do reter conhecimentos, como é que tu fazes? Pá, eu ouvi falar que tu agora passaste para nível 2, não é? Sim. Isto foi um processo que certeza tiveste que estudar muito e que para conseguir passar para esse nível. E como é que tu fazes para ficar atualizado sobre novidades? Por exemplo, agora falaste também que agora a malta toda está tudo muito focado nos endpoints, nos EDRs da vida. Também como é que tu ficas atualizado sobre vetores de ataque, que sejam novos, vulnerabilidades, que podes eventualmente ter que cuidar com eles no teu dia a dia. Como é que tu bebes essa informação de como, de onde? Podes dar mais umas dicas? Sim. Eu, por exemplo, agora na empresa onde trabalho, o meu chefe incutiu-me a implementar o MISP e o OpenCTI. Eu, como estive a trabalhar nesse projeto e fui eu que fiz a implementação, acaba por ser uma fonte, tu acabas por aprender que feeds de informação é que podes consultar, ou seja, que sources que são atualizadas frequentemente para que essas frameworks tenham informação up-to-date. Mas eu consumo, por exemplo, muito Twitter, muito LinkedIn, consumo muito páginas relativas a artigos de cibersegurança. Agora não sei todos de cor, mas mais tarde posso colocar aí no chat se alguém tiver interesse. Mas muita leitura, honestamente. Pelo menos para estar a par de, digamos, o latest Zero Days e coisas do género. Que esses aí sim têm tido impacto em muitos sítios do mundo nestes últimos meses. Mas muita literatura, basicamente. E diz uma coisa, e agora acerca de tu estavas a falar um bocadinho também no início sobre o teu dia a dia. Podias-nos contar os desafios que tu tens diariamente em redes e nos sistemas que te vendes e também falar um bocadinho, porque pronto, acho que a malta que investiga um bocadinho de SOC, que quer entrar para essa área, sabe, por causa das rotações, horários, anualmente são 24/7, tem muito barulho, não é? Muitos alertas, tem esse tal processo de triagem que tinhas falado, que dependendo dos ambientes pode ser pesado, com muitos falsos positivos. Queres falar um bocadinho dos teus desafios diários e como evitar o burnout ou a fadiga que geralmente é comum nesse tipo de ambiente? Sim, sem dúvida. Eu, quando entrei para a SOC, não estava, digamos, minimamente, digamos, interiorizado com as rotinas de trabalho disto. A maior parte dos SOCs, nem todos, ok? Eu conheço alguns que não, têm outro modelo de trabalho, mas a maior parte deles trabalha 24/7, com turnos ou rotativos ou não. Só que essa rotação acaba por ser normal porque nem toda a gente quer fazer noites, ou seja, temos que dividir o mal pelas aldeias. E nessa rotação há uma coisa que eu achei evidente durante este período, quase 2 anos que fui linha 1, e eu acho que é mesmo a falta de desligar um pouco do trabalho. Falando por mim próprio, eu quando comecei a trabalhar nisto era tudo muito novidade, etc. E eu andava sempre a tentar correr atrás do prejuízo. Queria sempre saber mais. Os meus tempos livres eu passava muito tempo a investir, a estudar mais, etc. Para tentar integrar-me o mais rápido possível e também para ser o melhor profissional possível. E eu devo confessar que comecei a dedicar literalmente todo o meu tempo dos dias à cibersegurança e ao fim de um ano eu tive que, digamos, reduzir o ritmo porque eu sentia mesmo que estava já a ser demasiado, tinha poucas atividades para além do trabalho e o burnout até foi mais relacionado com o que eu investi para me tornar melhor analista do que propriamente do trabalho em si. Relativamente aos alertas, os alertas acho que são um pouco subjetivos, não é? Isso de SOC para SOC eles vão ter
falsos positivos diferentes, digamos, o manager tem maneiras diferentes de lidar com essa situação. Mas um falso positivo acaba sempre por ser algo que eu agora, na minha perspectiva agora, acho que é um daqueles incidentes quando as pessoas fazem uma análise e depois ou pedem a opinião à segunda linha sobre se aquilo é mesmo um falso positivo ou não, e acabam por assumir coisas, digamos que mais tarde pode não ser tão linear. O que é que eu quero dizer com isto? Acontece um incidente, ele durante 2 ou 3 vezes gera um falso positivo, as pessoas passam a presumir que aquele tipo de comportamento é sempre falso positivo, etc. Isso origina erros. Portanto, a maneira de lidar com falsos positivos às vezes não é tão linear. Mas eles sim contribuem para uma grande fatia da fadiga, porque é uma tarefa repetitiva que acaba por ser feita literalmente todos os dias e o output acaba por começar a perder o interesse porque nós já sabemos qual é que vai ser a resolução final, não é? E aquilo começa-se a tornar mecanizado e daí os erros começam a aparecer. Uma das coisas que eu tinha intenções desde que fui promovido era de facto era refinar algumas regras para tentar diminuir o número de falsos positivos. Nem sempre é fácil, mas é uma coisa que eu por exemplo, encarreguei-me, assumi essa responsabilidade com o meu chefe, que ia tentar trabalhar, por exemplo, nessa área. Mas, sem dúvida alguma, contribui muito para a fadiga. Como combatê-la? Eu acho que temos que dividir isto por o mal pelas aldeias. A malta não se pode esquecer. Eu falo por mim, ok? Eu tive muita tendência a agarrar-me, gostei mesmo de entrar nesta área e dediquei demasiado tempo. Portanto, a malta tem que aprender cá um bocadinho de tempo para tudo na vida e tentar entrar com calma, pedir ajuda quando é necessário e não matar-se aí a trabalhar e a estudar, como é óbvio. Há tempo para tudo. E tu estavas a falar de que certos alertas que as pessoas veem, aparece algo novo e a malta acha que é um falso positivo e se calhar depois vai-se comprovar passado 3, 4 alertas que não é. Tens alguma história engraçada, interessante, para, por exemplo, de algo que tenha acontecido recentemente ou não, mas algo que tu achas que é interessante para Tenho, passar sobre isso? tenho uma de um worm que andava a ser, que começou a disparar alertas relativas. Isto acho que este não tem problema nenhum em falar com isto porque também não dou disclosure em nada, mas basicamente um worm que gerava pedidos HTTP para um endereço que tinha um nome engraçado. Mas a maneira como aquilo estava estabelecido, aquela conexão outbound, aquilo não tinha qualquer pattern, não tinha, digamos, um estilo de operação. Ele tinha uma espécie de jitter. Eu não sei se vocês sabem o que é jitter. É digamos, como se fosse randomized. O comportamento não se repete sistematicamente em intervalos de tempo. Ora fazia um pedido às 15 horas e 11 minutos, no dia a seguir fazia às 12 e 30. Portanto, o comportamento era completamente aleatório. Ou seja, quando não existem padrões, às vezes não é tão evidente, não é? E então, basicamente, lembro-me de um analista analisar aquilo a primeira vez e por azar dele, aquilo vinha num flow de tráfego de uma máquina. Quando analisávamos a telemetria que aquela máquina e aquele utilizador estava a gerar, aquilo parecia que fazia parte do flow, ok? Não, o pedido parece que estava encadeado no tráfego que estava a ser gerado. Mas foi mera coincidência naquele incidente. Porque no incidente a seguir, quando se foi a ver, aquele pedido que foi despoltado era completamente descabido. Um post para um domínio. Isto basicamente porque ele antes andava em domínios de streaming, ou já não me lembro o que era. E então aquilo como despoleta muito advertising, muitos trackers. Não sei se vocês já alguma vez passaram isso, por exemplo, pelo Burp Suite. Uma boa maneira de fazer despistar isso. Se vocês abrirem um site de casino ou algo do género e passarem aquilo pelo Burp Suite, vocês vão ver que aquilo faz tipo 300 mil pedidos em 5 segundos. Vai fazer aquele mapping todo, trackings e afins, e publicidades. E redirects, no fundo. E acabou por ser por aí. O analista não foi tão minucioso na primeira análise. Aquilo era de facto uma máquina infectada que mais tarde veio infectar outros, né? Que é essa a funcionalidade do worm. Depois começou-se a ver um padrão de máquinas infectadas associadas a um local específico, eram todas do mesmo grupo, vamos dizer assim.
E depois aí, yeah, ok, isto está aqui alguma coisa que não está bem. Fomos a passar a pente fino e tinha sido um incidente que tinha sido fechado como falso positivo, que de facto era algo, digamos, com alguma severidade, não é? E o que acontece com esse analista que, sem culpa, né? Meteu os pés? Ele é, digamos, é chamado, não é? Explicamos-lhe o que é que ele devia ter visto, o que é que ele deixou passar, o porquê é que ele tomou aquela decisão. É questionado, não é? É como é óbvio. Mas atenção, nunca é colocado entre a espada e a parede. Pelo menos no sítio onde eu trabalho, o cliente final é muito robusto, se calhar o maior de Portugal, mas dentro do nosso SOC nós temos uma política de ajudar-se uns aos outros, ok? E entrou uma malta da segunda linha naquele caso quando pegou naquela situação, fez toda a triagem, fez todo o despiste, fez a resposta a incidentes, fez os pedidos do que tinham a ser feitos e depois chamou o analista em questão. No final do processo está todo concluído, portanto, isto foi tratado após, digamos, a percepção de que aquilo tinha uma escala maior do que o que estava a ser tratado. E depois, no final, chamou-se o analista e disse: Olha, tu fizeste isto, tens que ter atenção a isto, isto e isto. Mas antes disso, até acho que lhe perguntaram porque é que ele disse que aquilo era um falso positivo. E ele tentou explicar o que é que o levou a dar aquela resposta. E no final confrontaram-no que então, mas está aqui um pedido. E até vos posso dizer: o PET era um URL todo marado, e no final era, digamos, a diretoria ou o file que ele invocava na altura era I am ready. Era o nome do payload. Tipo, aquilo estava no URL, no full request. E aquilo era bastante evidente, tudo em caps lock. Ele é que, pronto, não viu, não sei. Eu não vou estar aqui a dizer o que é que o meu colega fez ou não, porque na altura não foi comigo. Mas Mas ela era nível 1, não. ele era nível 1, sim. Isto foi. A triagem é feita pelo nível 1 e quando tu escalas, a resposta ao incidente é feita no level 2. Por exemplo, eles podem camuflar o comportamento, né? Por Sim, exemplo, se o nome do fecheiro não fosse em caps lock, se o URL fosse tipo, um TypeScript assim mais escondido, que é difícil visualmente se perceber o que era, né? sim. Pode passar esse tipo de coisas, né? Por isso é que é importante no processo da triagem. Porque nós estamos a falar de tráfego web, ok? E imagina, tu podes ter um alerta, já estamos a entrar aqui em muita especificidade, não sei se podemos aprofundar aqui um pouco ou não, mas imagina, tu geras um alerta de tráfego web, não é? Basicamente, vamos dar aqui um dos exemplos mais triviais, pela avaliação ou como é que se diz? Agora está-me a faltar a palavra, pelos reportes, digamos assim, que aquele domínio já teve. Ele está classificado como malicioso e os equipamentos têm listas que são fidados, digamos assim, com informação de inteligência relativamente à validade dos domínios ou não. E eles, quando fazem match com domínios maliciosos, geram um ticket, por exemplo, de atenção, domínio request HTTP feito para domínio classificado como malicioso. E nós, quando recebemos esse tipo de alertas, temos que ir fazer, digamos, o chamado despiste daquilo. Mas isso é o Agarrar. nível 1 ou nível 2? Isso é o nível 1. Na minha empresa, isto é nível 1, ok? Mas eu já ouvi dizer que noutros locais, isto já daqui para a frente já começa a ser nível 2. Mas pelo menos neste SOC onde eu trabalho, agarramos, e também temos autonomia para isso, agarramos naquele incidente e vamos ver, ok, qual é que é a máquina, qual é que era o utilizador que estava logado nesta máquina neste instante, e vamos analisar a telemetria toda de tráfego web por onde aquela máquina comunicou, ou seja, tráfego outbound e inbound. Pronto, no fundo. Agarramos naquele tráfego e começamos a ver naquela time frame, fazemos narrow o mais possível, porque os logs são mesmo muitos, não é? Tráfego web é muita coisa. E acabas por ver que muitas das vezes os pedidos são completamente descabidos no tráfego. Imagina, tu estás a navegar no YouTube e tens um pedido para um site de casino. Ok, a primeira coisa logo que me vem à cabeça, advertisements, não é? Mas se aquilo for para um site que não faz qualquer sentido em correlação com o tráfego que ele está a apresentar, há alguma coisa de anómala. O que é que tu podes fazer? Podes pegar naquilo, podes começar a dissecar. Ok, eu vou agarrar naquilo, vou meter numa máquina virtual e vou ver com o Burp Suite novamente, porque eu acho que é essencial vocês saberem mexer em Burp Suite se quiserem trabalhar tanto em Blue Team como Red Team, é uma ferramenta essencial.
E tu podes passar, tens outras maneiras de fazer isso, não é? Mas eu gosto de fazer um pouco manualmente, até mesmo para desplotar, digamos, reações nos sites, nos URLs manuais, para eu tentar replicar o comportamento do utilizador e vejo se aquilo de facto faz parte daquela navegação ou não. Muitas das vezes, quando tu vês que está lá um pedido camuflado, HTTP, pode ser, por exemplo, uma extensão maliciosa, pode ser um malware qualquer que tu tenhas executado e começou a fazer pedidos outbound da tua máquina para domínios que não fazem qualquer sentido. Por isso é que às vezes é essencial nós entendermos realmente o flow da navegação do utilizador e comparar com o que é expectável. Se houver lá um pedido que não é suposto estar a acontecer, nós temos que tentar perceber o porquê e se conseguirmos perceber o porquê, tentar ver se ele de facto é malicioso ou não. E depois acaba por ser um pouco de threat hunting, tu acabas por andar a ver que outras máquinas é que fizeram pedidos para aqueles domínios, etc. Isto depois começa a desencadear, mas a nível de Tier 1, ou seja, Level 1, o teu trabalho é identificar se aquilo é um tráfego legítimo e normal, não é? Se digamos, é intencional do utilizador. Caso não seja, fazes o despiste de onde é que ele eventualmente poderá vir, muitas das vezes até facilitado, que muitos desses URLs, quando já estão há algum tempo flagados pelos vendors, a malta começa a adicionar reportes de, digamos, de infecção ou hijacking ou algumas coisas do género associadas aos domínios, e tu consegues logo perceber que aquilo não é de todo legítimo. Mas isso são outras, digamos, tarefas inerentes. Mas isto era só para dar aqui um exemplo daquela questão do falso positivo, não é? Que acaba por ser um verdadeiro positivo. Sim, e foi aqui um ótimo fecho aqui das minhas perguntas, porque tocámos aqui em várias coisas. Olha, o Xeong, se fores aqui ao site da Xiaomi, está-te aqui a fazer uma pergunta, que se ele passar para pedidos para sites de casino, como havias dito, não poderá ser considerado também, e depois também uma coisa que eu já tinha pensado, o Burpsuite e o Wireshark. Como é que poderias dizer, falaste muito do Burpsuite, mas por que não o Wireshark? A outra pergunta aqui também são diferentes? Porque o Wireshark, imagina, nós quando consultamos este tipo de informação, ele é todo fornecido pelo UCM, não é? E o próprio UCM tem lá os logs todos de rede, tanto internos como dos equipamentos de perímetro, etc. Portanto, tu ali numa só, digamos, ferramenta, tens acesso a tudo. O Wireshark, eu se calhar já iria considerar se eu tivesse mesmo no próprio endpoint a ver o que é que está a entrar e a sair, ok? Acho que vocês têm que depois que entender que o tipo de cliente para o qual nós trabalhamos nem sempre estamos no local, não é? O cliente para o qual eu trabalho é Portugal inteiro, norte a sul. Portanto, é impossível para mim, olha, amanhã tenho que ir ao Porto fazer forense a uma máquina. Não, isso não existe. No máximo dos máximos, podemos acabar por pedir para isolarem a máquina da rede, se assim o justificar, já aconteceu, e que tragam a máquina até nós. Eu uma vez até tenho um comportamento malicioso num user da AD e pedi para aquele portátil ser isolado da rede e ele foi entregue a nós e depois tivemos que fazer a parte de forense para de facto tentar ver se aquilo era malicioso ou não. Mas relativamente à parte aí da pergunta que fizeram, e por acaso muito bem feita, que é a nível de phishing, é muito comum e acho que é um bom exemplo que tu podes pegar, analisar phishing. Nós fazemos através do Burpsuite, ok? É o nosso modus operandi, para que possamos recolher o máximo de OCs possíveis. Tu vês todos os pedidos que aquilo faz para todo lado, não é? E também fazer um pouco de... Lá está, isto eu não quero também dar muito disclosure, mas também tentar semear um pouco da semente para mais tarde recolher IOCs. O que é que quer dizer com isto? Os SOCs, não é? Hoje em dia não é nenhum segredo, todos com certeza, quero eu acreditar, têm um honeypot, não é? E a parte do análise do phishing, uma dos teus intuitos é perceberes quais é que são os gajos que estão a tentar, ou os atacantes, falando mais profissionalmente, quais é que são realmente o que é que os atacantes estão a utilizar para se tentar autenticar. No caso dos phishings, que é grande parte do trabalho dos SOCs de hoje em dia, phishings, malware, endpoint e, digamos, tráfego web já não vejo tantos incidentes falando com colegas meus que trabalham noutros SOCs, mas lá está, não posso generalizar porque também não conheço muitos outros SOCs. Mas falando de phishings,
sem estar aqui também a aprofundar muito, porque eu preferia que vocês fizessem perguntas concretas do que eu estar aqui a divagar em vários assuntos. Mas na parte do phishing, é possível de facto tu identificares através de tráfego web campanhas de phishing a decorrer quando tu detectas esse padrão. Imagina que nós estamos a fazer essa análise de telemetria da máquina, não é? Como tu mencionaste. Como é que ele se chama? Xeong? É assim o nome Sim, é o dele, não é? Xeong. Sim, sim, Ok. sim, sim. Imagina que tu estás a analisar uma máquina e vês que aquele URL que foi acedido, isto é um exemplo que eu vou-vos dar. Analisas a telemetria toda da máquina, apesar dela estar na AD e nós monitorizarmos o tráfego dos servidores de Exchange, mas isto nada impede que um utilizador abra o webmail pessoal dele, não é? Numa máquina do trabalho e aceda a um URL malicioso. O que é que nós conseguimos ver internamente? Nós não temos traffic inspection, digamos, de tudo, ok? Os equipamentos têm limites físicos. Não conseguem, digamos, sobrecarregar aquilo especialmente com o tamanho da nossa rede. Nós normalmente conseguimos detectar esses padrões de phishing quando são, digamos, domínios que não nos pertencem a nós. Eu analiso a telemetria da máquina, vejo que o user tem lá de facto uma autenticação no outlook.live.com, não é? Por exemplo. E a seguir, após estar a navegar no seu webmail particular, começas a ver tráfego a ser gerado para domínios maliciosos, que muitas das vezes até podem desplotar os tais tickets de domínios maliciosos. E aí é uma dessas fases em que nós conseguimos perceber, evidentemente, que aquilo é um URL de phishing que foi clicado, porque a seguir eu agarro naquele URL, passo aquilo pelo Burp Suite e vejo de facto que aquilo está a fazer post de credenciais para um domínio completamente diferente e está a tentar passar-se por algo, não é? Alguma entidade, e nós conseguimos entender. Tem outras das vezes que não é tão evidente, que nós temos outros equipamentos de rede que detectam dos servidores de exchange internos, ou seja, o email empresarial, temos, como é óbvio, esse aí é todo passado a pente fino. E, por exemplo, a própria Cisco também tem listas de feeds de threat intel, digamos assim, onde vai desplotar alertas automaticamente. A Cisco também faz análise dinâmica de URLs, eles flagam URLs automaticamente, mas também temos um pouco de cultura na empresa em que os utilizadores, quando detectarem algo estranho, têm a obrigatoriedade de reportar à equipa de cibersegurança, porque há e-mails que, por mais barreiras que vocês coloquem na empresa, têm que se mentalizar que eles, grande parte, vão passar, ok? É muito, muito difícil, para não dizer quase impossível, mitigar 100% de phishing. É por diversos motivos. Mas porque eles vêm grande parte de servidores legítimos, nós não podemos tomar, digamos, indicadores de bloqueio tão abruptamente, porque há muito tráfego legítimo a passar por aqueles servidores. Vamos dar o exemplo do Gmail, não é? Alguém cria uma conta de Gmail, começa a enviar phishing para todo lado. Nós não vamos poder bloquear os servidores da MTA da Google, não é? Porque passa lá centenas ou milhares ou milhões de e-mails legítimos que podem ser dirigidos à nossa empresa e estávamos a barrar tráfego legítimo. Portanto, isto tudo depois começa a entrar aqui por outros caminhos que talvez se calhar já caem mais sobre Layer 2, a Level 2, mas o phishing eu diria que aparece muito também no tráfego das máquinas, sem dúvida. Depois Tem estava aí aqui outra pergunta. o Dark. Quando entregar o device para ti, não desligaram? Estou a perguntar isto porque não é desperdício de informação. Sim. A máquina, como deves calcular, era uma máquina de um utilizador da AD, do Active Directory, não é? Um utilizador de rede. E a nível de administração, eu tive acesso à máquina com privilégios, digamos, que eu quis, não é? A administração, se quisesse, dava do administrador local, dava-me do administrador local e eu tinha acesso a todo o conteúdo da máquina. Naquele contexto eu já não me lembro, mas eu acho que eu tinha a password do utilizador, porque ele mudou a mais tarde, porque nós desconfiávamos de um keylogger, ok? Naquele contexto, eu acho que o próprio utilizador facultou a password. Não sei, já não me recordo se ele a mudou e deu uma genérica ou se ele facultou mesmo a que tinha. Isto depois também vai depender um pouco da dinâmica e da parte de compliance e afins, que se calhar já me transcendo um pouco.
Mas naquele contexto, o utilizador foi obrigado a devolver a máquina, foi recolhida passado 2 ou 3 horas e, por incrível que pareça, acho que a máquina estava perto do porto e ao fim de não sei quantas horas estava já lá no escritório. E foi feita a triagem e depois de facto detectámos lá que aquilo estava a fazer um tráfego no outbound e foi com o Wireshark, nesse contexto, olha, há pouco vocês falaram nisso, porque tinha a máquina presencialmente. Honestamente, eu não me recordo se depois o meu colega que ficou a tratar daquilo, porque lá está, 2 turnos, e o meu colega que ficou a tratar daquilo, se ele conseguiu apurar qual é que era a aplicação, ou se era alguma persistência que tinha sido estabelecida na máquina, mas aquela máquina depois mais tarde foi toda formatada, foi feito os devidos resets de tudo o que era credenciais daquele utilizador e depois foi reposta. Ainda um Em que ano bocado tiraste dentro o do. curso do Co- IFP? Ai, desculpa, diz? Ok, posso? Sim, força. Dentro daquilo que eu perguntei também do Burp Suite, melhor que o Wireshark ou diferente, a minha concepção foi Burp Suite seria para trabalho remoto e o Wireshark para presencial, é isso? Quando tens acesso à máquina presencialmente, usarias o Wireshark e o Burp Não, Suite é caso diferente. estejas. É diferente porque, imagina, tu quando estamos a falar de Burp Suite, vamos pensar como um man in the middle, ok? Toda a interação de tráfego HTTP que tu tiveres, não é? Tu vais ser um proxy, no fundo é isso que ele faz. E tu vais ver todo o pedido que tu estás a fazer para fora, estás a clicar, a testar URLs, não é? Ou a enviar payloads, se no caso estás a fazer, por exemplo, pen testing, que serve para os dois lados, e tu acabas por estar a focar muito ali a parte de HTTP. Enquanto que se tu fores a pensar na funcionalidade do Wireshark, o Wireshark é muito mais abrangente. Tu tens todo o tipo e mais algum de protocolos a circular por ali, não é? E tu podes muitas das vezes detectar em logs do Wireshark pedidos para FTP, não é? Por exemplo, já não tem nada a ver com HTTP, não te vai aparecer em Burp Suite. Podes ter tráfego a partir de SMTP, etc. Diversos tipos de protocolos. Por exemplo, resoluções DNS, que é muito importante. Tu passares a pente fino quando estás a tentar perceber para onde é que as máquinas estão a apontar no exterior, não é? Para que domínios, IPs, etc. estão a tentar apontar. Isto através de Wireshark. E acabas por ter outro tipo de visibilidade. Ok? Eu acho que não tem tanto a ver com o presencial ou o remoto, mas sim que tipo de informação é que tu estás à procura. Eu considero que o Burp Suite tu utilizas para testar, vamos simplificar muito isto, para testar URLs, por exemplo. Ok? E o Wireshark, acho que já íamos mais numa dinâmica de networking puro e duro do que propriamente estar à procura de um URL. Também o poderias fazer. Imagina um cenário onde fazia todo o sentido tu teres o Wireshark, seria uma máquina potencialmente comprometida. Tu metes lá um Wireshark live e ele está ali a monitorizar o tráfego. Tu a seguir agarras no pickup ao fim de, vamos supor, 24 horas, 2 dias, ou quer que seja, e vais ver que filtras. Lá está, também é uma skill boa para se ter, que muitas certificações abordam, que é o Wireshark. Apesar de não se mexer muito frequentemente, nós mexemos, mas não é muito frequente, pelo que eu ouvi dizer. Os logs são todos ingested pelos CMs, basicamente, ou pelos IPS, os IDS, etc. E tu ali conseguias ver todo o pedido, digamos, de outbound que a tua máquina está a fazer, que é uma das maneiras de tu fazeres, por exemplo, despista uma possível máquina infectada. Tu veres que a máquina de X em X tempo está a fazer um pedido para um domínio completamente descabido, fazes um pouco de threat intelligence, vais ver que aquilo está associado a um servidor de C2. Tu vais ver que aqueles domínios resolvem normalmente para um grupo de IPs, 2 ou 3 IPs. Tu vais ver que a tua máquina também tem comunicações para aqueles IPs, um mais um, e começas a associar ali o comportamento de facto a algo malicioso que está ali a acontecer. Ou seja, correlacionar eventos. O Wireshark eu diria que se calhar faz mais sentido, por exemplo, nesse contexto. Está aí outra pergunta. Em que ano tiraste o curso no IFP? Sentiste alguma dificuldade desde a fase de estudo até seres contratado? Eu tirei um curso o primeiro, atenção, lá está, isto foi quando a cibersegurança fez o clique para mim.
O curso que eu tirei, eu não te quero mentir, mas eu acho que foi 6 ou 10 meses, foi uma coisa assim do género. Nem sequer tinha estágio nem nada. O curso era muito trivial, ok? Ele não aprofundava muito porque isto não pela culpa das pessoas que estavam a dar o ensino, mas porque as pessoas que frequentavam o curso não tinham interesse ali. Infelizmente em Portugal o centro de emprego tem uma conotatividade muito negativa, não pelo ensino, mas sim porque as pessoas que lá estão porque são obrigadas, não é? No fundo este é um dos grandes problemas do ensino do IFP. Mas quando eu entrei para a área, lá está, eu não sei se estavas aí desde o início ou não, Ben, né? É assim o nome. Sim, estava Eu aqui a não, ouvir. eu não entrei basicamente com esse curso. Esse curso abriu-me, digamos, alargou-me, digamos, a visibilidade sobre realmente o que é que era pretendido num trabalho de cibersegurança e foi após o curso do IFP que eu comecei a minha, digamos, jornada de autodidata. Houve um formador que me apresentou o TryAcme. Eu, passado 1 ou 2 meses do curso ter terminado, paguei a minha primeira subscrição e comecei a fazer os learning paths. Ok? Eu tive uma entrada um pouco atípica, porque eu quando entrei para SOC, 80 ou 90% do meu tempo de estudo era pentest, ok? Eu fiz quase os learning paths todos de pentest do TryAcme, excepto do Red Team, que fiquei a 60 ou 70%. E quando eu entrei fiz a minha primeira entrevista de trabalho, porque eu acho que houve muitas coisas que se alinharam no meu contexto. Eu só mandei 2 currículos na minha vida para cibersegurança. Um foi para a DevOps e um foi para a Cibes. E a primeira empresa que me chamou contratou-me instantaneamente. Nem sequer tive a hipótese de ser entrevistado por mais ninguém. Mas isto porquê? Porque eu, quando as perguntas que me foram colocadas, muito do conhecimento básico que lá estava, tu conseguias absorver do IFP. Mas quando tu começavas a ir para coisas mais técnicas, foi aí que toda aquela parte de autodidata começou a ter peso digamos, na minha entrevista. E eu diria que o IFP contribuiu para conceder-me determinadas bases. Eu espero que, não sei se tu estás a tirar ou tiraste, ou estás a fazer essa pergunta. Estou neste momento a tirar o curso, sim. Ok. E estás a tirar o qual? Do nível 5? Aquela espécie de set que eles têm? Sim, nível 5, Ok. aquele chama-se técnico de cibersegurança. A gente portanto, já trabalhámos com Wireshark, com VMs, tivemos a aprender programação em Python. Sim. Pá, agora assim de cabeça não estou a lembrar assim mais muita coisa de mais relevante. Já não. Nós não usamos, mas já vimos a ser usado aquele. Não é o Websuite, é o do Zap. É usar proxy, Eu sim. acho que Exatamente, sabe. exatamente. Exatamente, obrigado, Gonçalo. Também já fizemos um ataque man in the middle no ambiente controlado com o Kali Sim, sim. Linux e uma máquina do Windows. Só curiosidade, ensinaram-vos isso com o quê? Com o WetterCap? Coisa Exatamente. do género? O Ethercap e o Wireshark. sim. Exatamente. Ok. Basicamente somos 4 pessoas nesta chamada, somos os 4 na mesma turma. É. Ok, olha, isso é engraçado. Lá está, mas o vosso curso é um pouco mais abrangente do que aquele que eu tirei. A única coisa que eu vos posso dizer, porque o vosso já deve ter um ambiente e as pessoas que lá estão já devem ter outra mentalidade. Façam muitas perguntas aos vossos formadores e tentem esmifrar o máximo possível daquilo, porque eu vou ser muito honesto. Aquilo muitas das vezes tem uma conotação negativa, mas houve perguntas que eu soube responder na minha entrevista de trabalho à pala daquela formação, ok? Porque houve lá 2 ou 3 formadores que tinham mesmo gosto e prazer em estar a ensinar. Como eu era o aluno mais interessado no meio daquela gente toda, eu fazia muitas perguntas. E algumas delas vieram mais tarde parar-me ao colo, por assim dizer, na minha entrevista para uma oferta de trabalho. Lá está. Isto depois depende muito, digamos, do nosso interesse, mas eu acho que vocês nessa formação que estão a tirar, se aproveitarem tudo o que têm para vos ensinar, vocês saem mais ou menos preparados para começar a trabalhar no SOC diretamente, ok? Claro que podem limar ali mais umas coisitas, mas eu acho que já dá para conseguir um trabalho. Só que temos que ser realistas, que é para onde é que vocês estão a concorrer, ok? Eu vejo muita gente hoje em dia a dizer eu não consigo arranjar um trabalho ou nisto ou naquilo,
muitas das vezes, depois as empresas para onde estão a mandar o currículo, eles têm exigências muito específicas. Imagina, tu sais desse curso, se tu fores concorrer para uma vaga que te diga experiência obrigatória com endpoint, Palo Alto, XDR, CrowdStrike, ou o que quer que seja, obviamente tu não vais ter, não é? Ninguém vai ter aqui, pelo menos nestes cursos. Mas se tu conseguires colmatar isso em tudo o resto da entrevista, pode ser até que consigas, digamos, prevalecer sobre alguém que já tenha mexido naquilo, mas depois não sabe mais nada para além daquilo. Isto é muito. Eu acho que as skills em cibersegurança são muito específicas. Nós não podemos dizer que eu sou pentest e sou bom em tudo. Não. Há gajos que são melhores em web apps, há outros que são melhores em AD, há outros que são melhores em algum outros tipos de ataques mais específicos. E há outros que, por exemplo, o phishing não é para toda a gente, não sei se vocês têm noção disso ou não, mas montar uma infraestrutura de phishing é bastante complexo nos dias de hoje. Se aquilo for feito às 3 pancadas, a maior parte dos equipamentos apanham aquilo facilmente e fica logo flagado e aquilo depois propaga e é bloqueado em todo o lado. Mas sim, eu acho que esse curso que tu estás a tirar é essencial e a minha dificuldade maior foi talvez durante esse curso de networking, porque a parte do networking não é que eu não soubesse, até porque é um dos meus temas favoritos, mas eu não achei que eles foram deep o suficiente. Ok? Não é, digamos, que senti que foi o meu tendão daqueles para entrar, mas se eu não tivesse já bons fundamentos, eu acho que aquilo tinha sido muito fraquinho. Obrigado. Ter fogado em tráfego web, Mais JavaScript alguma e tudo pergunta, o malta? tráfego. Diz. Estavas a querer-me fazer mais uma pergunta, mas já vi que Estão aqui tu mais duas, perguntas. do C1. A primeira entrevista do HR importa dar respostas genéricas ou mais técnicas? Eu, no fundo, a triagem pela qual eu passei, por exemplo, na CIBS, eu tive 2 entrevistas. Uma com, eu sei que isto não é assim em todo lado, mas no meu caso foi. Uma foi com dois membros mesmo do SOC, do lado da CIBS, e depois foi o cliente final que me fez a segunda técnica. Eu acabei por ter 2 entrevistas técnicas, ok? Eu quando passei naquela barreira dos recursos humanos, foi só CV. Foi basicamente uma pessoa que não tem experiência em cibersegurança, não é? Não tinha na altura. Foi meter as formações que tirei, tentar frisar e deixar explícito que sou uma pessoa ativa na área. Portanto, eu próprio meti no meu currículo que fazia capture the flags, etc. E isso, pelos vistos, a malta gosta muito de malta que seja autodidata. E acabei por depois ser chamado à primeira entrevista. Na primeira entrevista, que acabou por ser tipo técnico, porque só me fizeram perguntas de networking e pentest. Eu estava a concorrer para SOC, mas 50% das perguntas foi para pentest, se calhar por eu ter isso no meu currículo, não é? Também. E depois, quando foi a segunda entrevista, já com o SOC Manager, aí já foi muito mais técnico. Já aprofundou-se muito os protocolos. Já deixou de ser aquela pergunta: o que é a porta disto, o que é a porta daquilo, o que é em que camada do modelo OSI funciona o DNS e por aí fora. A coisa já começou a ficar um pouco mais séria, mas foi aí que, lá está, nas perguntas mais sérias, algumas delas eu respondi com a formação do IFE. Só para vocês terem noção, que às vezes as pessoas desvalorizam muito o básico, mas o básico muitas das vezes funciona. Isto é algo que vocês vão aprender em cibersegurança. Nós temos tendência a dar overthink, é uma coisa simples. Mas muitas das vezes o básico é o suficiente. O Bruno aqui pergunta se tens o CCNA. Se eu tirei o CCNA, eu não tirei o CCNA, fiz grande parte da formação, mas abandonei o barco quando comecei a trabalhar. Mas recomendo, atenção, tenho muitos colegas meus que têm. Se tiveres oportunidade, tempo e disponibilidade, 200%, eu recomendo. Eu acho que todos nós devíamos ter, no fundo. Há malta que esteja o conhecimento, não precisa propriamente do provar, porque já trata-se da experiência, né? Eu não sei se muita gente aqui tem ou não sequer, eu não tenho. E há certas coisas, calhar não sei na ponta da língua, mas recomendo sem dúvida alguma. Até agora o que tivemos,
Ui, pá, isso é uma coisa. Isso é uma imagem com muitas coisas para estar aqui a ler agora, acho eu. Sim, acho que também não explica ali cada tópico. Sim, fundo. Aí fica uma pergunta: o que é que tu achas da inteligência artificial? Se achas uma ameaça ou algo que te apoia diariamente? Olha, a inteligência artificial é um pau de dois bicos, na minha opinião. Derivada da maneira como ela está disseminada, e vocês, se estiverem a acompanhar as notícias, sai um model novo e em 24 horas o Mitos do Claude descobriu 271 vulnerabilidades no Firefox. Bem, isto dá para os dois lados, não é? Eu não o utilizo ativamente para a parte defensiva, mas utilizo ativamente para a parte ofensiva. Na minha, digamos, utilização pessoal, ok? Não profissional. Na parte pessoal, existem então algumas coisas onde eu acho que ela pode ser utilizada, mas na infraestrutura onde trabalho não é permitido ainda. É algo que tem que ser bem segmentado, isolado, porque tem outros riscos associados, não é? Os supply chains attacks hoje em dia são a nova moda. Eu acho que isso tudo culpa do AI, ok? Derivado à facilidade em testar e fazer perguntas sobre, olha, achas que isto é vulnerável a isto? E aquilo ali com um bocadinho de prompting, às vezes conseguimos checar informação engraçada sobre possíveis vulnerabilidades, não é? Ele propriamente não dá-te a resposta, mas diz que existe possivelmente ali algo. E eu acho que a facilidade com que as pessoas que tenham dinheiro a sério conseguem montar setups de local LLMs, não é? Machines, digamos, de self-hosted, com hardware próprio, isso tem outros perigos. Se a gente começar a extrapolar isto para extremos, imaginem só um APT qualquer, né? Para quem não sabe, APT, Advanced, como é que é? Advanced Persistence Techniques, acho que é alguma coisa do género. Threat, é isso. Advanced Persistent Threat. Pronto, é isso. Eu devia saber isso na ponta da língua, como vocês estão a ver, e para mim é o APT. Eu sei o que é que ele é, mas o significado não está na ponta da língua. E Eu sou da imagina só. PT install. também. Imagina só esses tipos de atores maliciosos com grandes capacidades económicas montar setups de AI particular, não é? E correr models com grandes inferências e por aí fora. Eles têm um poder descomunal na ponta dos dedos. E não sei se vocês sabem ou não, mas eu acredito que sim. Um dos motivos pelo qual atores maliciosos estavam a consumir grandes quantidades de tokens, por exemplo, no Claude, era para treinar os modelos particulares deles. Ou seja, eles que subscreviam digamos, o Pro do Claude, usavam os models com mais qualidade e utilizavam para fazer machine learning, digamos assim, ou training dos próprios AIs deles, que acabavam por depois ser muito mais eficientes e muito mais perigosos. Eu acho que o AI está de uma maneira muito peculiar neste momento. E tenho tendência, e eu acredito que o AI vai se tornar daqui em pouco tempo, vai se tornar um nicho. Não sei se vocês partilham essa opinião comigo ou não, porque Concordo. ele já absorveu grande quantidade de informação neste momento do mundo inteiro, não é? Ele está a ser treinado por nós, utilizadores, que a partir do momento em que ele esteja em tal estado avançado, o preço vai subir radicalmente e vai deixar de ser algo para as massas, ok? Eu acho que os melhores models que andam por aí, a breve trecho, vão custar muito dinheiro e vai ser muito orientado às corporates. É a minha maneira de... Já se está quase falido, não é? lá está, eu não sei se vocês têm essa noção, mas o custo de operação de centros, de data centers, da AI e por aí fora, derivado aos custos de eletricidade, etc., há muitas delas que não têm lucro, ok? E não sei bem como é que pode-se dizer de outra maneira, mas pelo menos do que eu tenho lido, algumas não têm lucro. Aquilo também o overpass, porque os chips têm que ser substituídos a cada 18 meses, tem que se fazer chips novos e comprar chips novos para tudo, não é?
O grande problema é mais isso, é comprar os chips para meter nas data Isso centers. tem outros efeitos colaterais, ok? Mas isso já começamos a divagar. Vão haver outros efeitos colaterais que nós estamos a sentir, né? Que é a questão do preço de todo o hardware é tudo culpa do AI, basicamente. Ahm, mas sim, eu acho que o AI está num sítio muito sensível neste momento, tanto para o bem como para o mal. Eu sei que existem SOCs que não sei se o utilizam para a parte de incidentes, isto é mesmo desconhecimento da minha parte, ok? Lá está, como devem calcular, eu falo também muito do que eu digo aqui, é baseado na minha experiência profissional no sítio onde estou, até ao momento é o único só quando eu trabalhei e também tenho estado a fazer por crescer dentro deste, ainda não chegou a oportunidade de mudar. Mas sei que existem outras empresas que aplicam outros tipos de medidas, por exemplo, eu sei que o Gonçalo, por exemplo, gosta muito, ou estudou GRC. Uma das coisas que é muito importante no GRC que é o DLP, não é? Data Loss Prevention, e é uma das coisas muito importantes que as empresas estão a começar a aplicar medidas muito mais rígidas. É uma simples medida, por exemplo, de te deixar fazer copy-paste ou não de informação associada à tua empresa para dentro de um AI. Ok, isto é possível controlar através de DLPs, para evitar que os funcionários façam copy-paste de informação sensível da empresa para dentro de um GPT da vida e digam, olha, agora diz-me aí qualquer coisa que eu queira. Só que eles esquecem-se que aquela informação é toda ingerida pelo model, não é? E ela fica armazenada. Tudo o que a gente colocar lá, esqueçam, nunca mais desaparece. Até já se fala em vez de ser o trabalhador, o Ghost, o Shadow IT, agora é o Shadow AI, porque pá, há estudos que as empresas, por causa das extensões, as extensões dão um bocado a volta a essa, por exemplo, tu não podes fazer download de alguma coisa, se tens uma extensão já tens acesso à inteligência artificial. Então agora o Shadow AI está muito na moda e vai ser é um desafio para as empresas tentarem controlar. Sem dúvida, concordo plenamente. E lá está, há aquele processo todo que nós fazemos às vezes de telemetria de máquinas. Isto parece um pouco arcaico e um pouco rudimentar, mas eu acho que é uma das melhores maneiras até para nós no início, e eu faço questão quando dou formação às pessoas novas que entram na empresa, grande parte delas fui eu que dei formação dos últimos. Eu faço mesmo questão que as pessoas façam analogicamente, ou seja, meter as mãos na massa, ires ao CM, começares ali a bater logs, procurares-te, familiarizares-te com os termos, porque cada CM, ou da maneira como os logs estiverem parsados, os field names, field sets, como lhe quiserem chamar, podem ter nomes diferentes, não é? Daquilo que nós temos na nossa cabeça, e é bom fazer essa parte toda, digamos, manual. E muitas das vezes nós vemos tráfego para AIs. E até te posso dizer uma coisa engraçada. Eu já vi tráfego malicioso proveniente de prompts de GPT. Ok? Onde aquilo desplotou depois mais tarde tráfego para um domínio malicioso em que aquilo veio de um prompt originado pelo OpenAI. Dava para ver pelo user agent, etc. E pelo flow todo da comunicação. Mas houve um redirect do GPT para um domínio tipo, potencialmente malicioso de um próprio AI, ok? Ou seja, não foi algo que o utilizador foi lá intencionalmente, foi sugerido e clicou, né? Porque muita gente acredita cegamente em todo o output que aquilo dá e redirecionou o utilizador para um sítio malicioso. Portanto, eu acho que o AI está num spot muito sensível, na minha opinião. Deve ser utilizado, como é óbvio, e quem não utilizar deveria de começar a utilizar. Espero que não se tornem muito dependentes daquilo, mas é um boost gigante na produtividade se nós soubermos utilizar aquilo, ok? Aquilo tem que fazer sentido, em primeiro lugar, o que nós estamos a copiar de lá. Não recomendo ninguém fazer copy-paste de qualquer output de um GPT sem validar minimamente. Podem simplesmente quebrar um sistema de produção. Se estivermos a falar, por exemplo, em Linux, facilmente ele vos dá um comando errado, pode correr muito mal. Não sei se havia aí mais alguma pergunta no chat relativo a seguir ao AI. Estava aqui a perguntar se sabes alguma forma de bloquear ou restringir a instalação de extensões. Eu estava a falar Sim. do Shadow AI. Extensões, sim, GPO. Em todos os equipamentos que estiverem dentro de um Active Directory, muito facilmente isso é muito facilmente implementado por uma GPO.
Existem, Se calhar tens atenção, que ir buscar os administrative templates, não sei se está mesmo dentro da AD ou se tens que ir buscar mais um add-on, porque eu também não tenho ah, certeza. eu devia-te saber responder a isso, mas Por causa que cada. um colega meu fez um POC disso, um colega meu de T2, fez um POC disso para quando nós recomendámos isso à equipa de sistemas para, digamos, digamos, uma evidência, não é? De que aquilo é possível. Cara, eu não sei se quem trabalha aqui desta chamada ou não tem a mesma sensação do que eu ou não, ou é só em empresa onde eu trabalho, mas às vezes as equipas de administração de sistemas e cibersegurança parece que são rivais, ok? Nós dizemos uma coisa e eles estão sempre na defensiva, mas isto e aquilo, pronto. E houve uma altura em quando nós abordámos essa questão para o cliente e dizer, olha, nós devíamos de implementar aqui qualquer tipo de controle relativamente às extensões, porque elas estão cada vez a ser mais alvo de vetores de ataque e nós não temos qualquer controle sobre isto. É impossível eu limitar, ou se eu saber se esta telemetria que está aqui a ver tem que andar aqui a fazer aos int, digamos, hardcore, para perceber realmente se isto é uma extensão maliciosa ou não, ou se está associada a isso. E então chegou-se à conclusão que, ok, então mostrem-nos como implementar isso. E um colega meu fez um POC disso. E eu lembro-me que isso foi implementado através de GPO, tinha algumas especificações concretas, porque ele faz GPO para determinados browsers. E agora chegamos à conclusão de que havia malta porque começou a aparecer tráfego associado a extensões novamente, e nós temos isso bloqueado em GPO, não é? Se isso está bloqueado, onde é que vem o tráfego? E chegámos à conclusão que os gajos foram sacar um browser, não sei de onde, do Arco da Velha, que conseguia fazer bypass àquela GPO, não estava incluído, não sei bem como é que aquilo passou, Acho que é honestamente. esses templates que precisas específicos para cada das Exato, aplicações. possivelmente. Eu podia sacar o PDF e dizia-te já, mas não tinha que ir ao webmail. E os gajos passaram, e agora lá está, teve de fazer outra vez novamente lá, adaptar a GPO para propagar, para apanhar o maior número de browsers possíveis. Eu acho que eles estavam a usar o Opera, o que é que era o Opera, isso por exemplo, conseguia fazer bypass àquela GPO. Eu acho que o que tu falas é interessante porque é a base de tu estar a falar IT versus cibersegurança. Um dá enable, não é? Tipo, melhora a vida das pessoas, e outro dá disable e claro que é segurança, mas no fundo vai tornar tudo mais difícil. E acho que é por aí, acho que não é bem. Eu percebo o que estás a querer dizer, mas pronto, é um que quer fazer com que a vida das pessoas sejam mais fáceis, e tu, porque queres que as coisas sejam mais seguras, pronto, obrigatoriamente as coisas vão ficar mais difíceis, não é? Para o utilizador. Sim, mas eu, por exemplo, eu acho que eles têm uma postura muito mais defensiva, porque às vezes as recomendações que nós fazemos não são de fácil implementação. Deixa lá ver se eu posso falar aqui numa que não seja assim muito crítica eu estar a dizer. Essa da GPO, por exemplo, podes utilizar o mesmo exemplo. Essa própria, digamos, medida implementada das extensões de browser, eu acho que eles criaram algum atrito, acho que possivelmente até pelo desconhecimento de como é que aquilo era feito, ok? E daí o meu colega ter feito um POC daquilo para depois também ajudá-los na implementação, porque se nós formos a ver no fundo, eu acho que a cibersegurança e a administração de sistemas, eles deviam andar muito de braços dados, digamos assim, porque zelamos pela mesma finalidade. Eles querem que tudo funcione, não é? Porque o interesse da administração de sistemas é que as coisas funcionem, eles só querem que funcione. E a equipa de cibersegurança é garantir que tudo funciona de maneira segura. Protocolos são utilizados com encriptação, etc., por aí fora, que algumas medidas de hardening de AD estão em vigor, ou seja, esse tipo de questões. Claro que isto, lá está, o GRC também tem um papel aqui nesta parte de compliance. Mas falando aqui de coisas que nós por vezes os confrontamos, e isto eu acho que é uma questão muito pessoal da empresa onde eu trabalho, porque eu não sei se nas outras empresas os SOCs lidam assim tão diretamente com sistemas, mas nós aqui trabalhamos diretamente com eles por questões de isolar segmentos de rede, remover máquinas da AD,
dá disable em contas comprometidas, todo este tipo de coisas, eles é que têm o poder para isso, ok? Nós no SOC, pelo menos, lá está, onde eu estou, eu não consigo chegar lá e dar disable. Aliás, eu consigo, não tenho a autorização para tal. E a parte da equipa de sistemas é que é responsável por isto. Por isso é que, lá está, nós necessitamos sempre um do outro para trabalhar, mas existe sempre o atrito extra que é quando nós reportamos algo que tem uma criticidade ou uma severidade qualquer, eles não gostam de apontar o dedo, né? Tal como nós não gostaríamos de que aparecesse um Zero Day e o CVE já está publicado e nós não temos, por exemplo, a firewall a mitigar aquele tipo de pedidos ou o IPS ou o que quer que seja. Lá está, se aquilo já é público e já existe um CVE associado àquilo, já existem IOCs em público, nós devemos recolher aqueles IOCs, verificar o comportamento dos payloads, implementar medidas de mitigação automaticamente. Os equipamentos fazem isto muitas das vezes automaticamente. Mas se estivermos a falar em vulnerabilidades associadas a versões de software, não é? De aplicações, por exemplo, todo aquele barulho que houve aí à volta de SharePoint. Para entidades que têm SharePoint on-prem, ou seja, em bare metal, aquilo tinha que ser mitigado pelas equipas de administração, não é? Porque eles é que são os responsáveis pela gestão das versões de software. Portanto, isto é o jogo da batata quente, é a melhor maneira que eu te posso dizer. Olha, é nós tentar equilibrar aqui as coisas entre os dois, porque estamos sempre a jogar na defensiva, não é? Ou seja, não é dizer que a culpa é do colega do lado, mas é dizer, olha, atenção, está aí um buraco, corrige. E às vezes não é fácil tu passar esta informação sem as pessoas parece que levarem a mal. Basicamente é isto. Quero-te agradecer mais uma vez, Cocaine, por teres perdido este tempo aqui para ajudar o grupo. Pá, estou aqui já a preparar a próxima entrevista. Vocês vão adorar, porque vou abrir aqui um bocadinho o pano. Estou aqui a tentar também um SOC, mas aqui numa outra perspectiva. E não vão querer perder. Eu depois vou deixar mais informação assim que souber. Também quero preparar uma coisa diferente aqui para o aniversário aqui do Discord do Exploit Tuga, uma entrevista assim surpreendente. Vamos ver se consigo, não vou dizer mais nada agora porque ainda não sei se realmente vai dar ou não, mas pronto, mas obrigado mais uma vez a todos e pronto, não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa, se não encerrávamos. Sim, queria perguntar ao Cocaine, se já algum gadget, tipo... tu fazes isso, já não me lembro. Se desculpa, não percebi. Eu perguntei-te sobre se usas algum gadget, só que não, por acaso não sei se chegaste a responder a essa pergunta. De um gadget. Tu fizeste uma pergunta, desculpa. Gadget como assim? Eu não consigo, não estou a ouvir a pergunta. Tipo Presumo que seja tipo algo como um flipper ou algo Sim, do exatamente. Estás-me a perguntar se eu tenho? É isso? Ou tens ou género. usas. Se usaste para SOC. SOC ou se usas para SOC, acho que é isso que eu quero perguntar. Não utilizo. Tenho bastantes, ok? Não vou dizer que não tenho bastantes. Não utilizo para o meu trabalho, mas sim para self-development, ok? Por exemplo, para aprofundar os meus conhecimentos, uma coisa muito fácil, não é? Que é fácil de nós brincarmos com o nosso próprio Wi-Fi, ok? Não estou a incentivar ninguém a fazer algo que não deva, sempre nas nossas coisas. Para fazer testes de segurança dos protocolos wireless, como é que funciona de ataques man in the middle, como é que tu consegues, por exemplo, abusar de não é misconfigurations, porque os protocolos é que são fracos em si próprio, abusar do protocolo WPA2 que está em vigor em quase todos os Wi-Fi na casa de uma pessoa normal, ou seja, dos routers caseiros, quero dizer. Tenho alguns devices, sim, nunca utilizei para a minha profissão em si, mas já me utilizaram a entender, já me ajudaram a entender o comportamento e a dinâmica de muitas coisas. Lá está, acaba tudo por cair em networking. Se nós começarmos agora aqui a falar em ataques Wi-Fi, por aí fora, vamos bater em networking. Só existem outras coisas que podem ser testadas que não estão propriamente relacionadas com networking, RFID, infravermelhos, etc. NFC,
que esses aí já começas a entrar noutro nicho, não é? Que também tem outra componente de cibersegurança toda em volta disso, mas mais orientada à criptografia. Ahm, mas sim, já tenho bastantes. Tenho flippers, tenho, tenho, tenho muita coisa. Ok, Ahm, ok. Outra coisa que eu queria perguntar era qual é que é a recomendação que dás para, não termos, para evitar aquele problema de receber tantos alertas e maioritariamente serem falsos positivos. E depois aparece algum que é mesmo positivo e é dado como falso positivo por ser aquele excesso. isso é uma pergunta muito complexa. Porque imagina, quando tu crias um alerta, o alerta tem que ser baseado em alguma coisa, não é? Ou seja, tu já viste algo suspeito ou algo efetivamente malicioso. Ou seja, tens comprovado. E tu tentas desenvolver um mecanismo de detecção para que ele faça despoltar um alerta sempre que aquele indicador apareça nos logs, não é? Uhum. Ah, o falso positivo, ele em contextos de. Deixa lá ver, eu estava a tentar arranjar-te aqui um exemplo real, não é? Que é mais fácil do que falar assim abstratamente. Ahm, ok, um exemplo. Tenho um exemplo agora que se calhar é mais fácil para digamos, exemplificar. Um website qualquer que tu tenhas ou que tu utilizes, que tenha sido comprometido, ok, recentemente, e que ele esteja a fazer pedidos através de um JavaScript qualquer para um domínio efetivamente malicioso. Isto vai despoltar um ticket de tráfego potencialmente malicioso, mas o site de onde ele pode estar a gerar aquele tráfego, onde ele estava a navegar, o site em si pode ser legítimo, não é? Mas foi comprometido. Isto está-te a dar aqui uma indicação de que a base é legítima, mas que houve um comportamento malicioso a posterior. Isto leva-te a acreditar que pode ser potencialmente um site malicioso, ou ele contém algum tipo de código naquele JavaScript que a aplicação, ou neste caso o equipamento, flagrou como malicioso. Imagina, por algum módulo, alguma coisa que ele possa estar a invocar, que seja flagrado como malicioso. Isto aqui, tens as duas lados da moeda, que é o falso positivo pela homepage, digamos, o root do pedido, ele propriamente não ser um site malicioso. Vou só dar assim um exemplo aleatório. Imagina que o site do notícias ao minuto, não sei quê, estava a redirecionar para um site malicioso, não é? Esse site em si não é malicioso, mas o outro a seguir que vem é malicioso. No dia a seguir, eles podem dar patch àquilo ou não, e o site em si pode já não ser malicioso. Tu tens sempre aqui depois que tentar perceber o impacto que pode ou não ter, mas eu agora já estou a começar a divagar. Também já estou um pouco cansado, devo ser honesto. Ok. Se calhar não é um grande exemplo, mas é um exemplo de falsos positivos que acontece muito, que são às vezes domínios a fazer pedidos meio estranhos e que a malta às vezes não dá o devido valor. E muitas das vezes pode lá estar algum payload malicioso camuflado, muitas das vezes em JavaScript, e podem passar. E é muito facilmente confundido através de reputações, um pouco de dosing que tu possas fazer. Às vezes pode levar as pessoas a fazer uma avaliação mal feita. Esse aí até nem é um falso positivo, até acaba por ser um verdadeiro positivo no fim. Mas um falso positivo, olha, uma conta comprometida. Um bom exemplo que eu te posso dar. Acho que este é mais fácil e mais trivial e até se calhar vai fazer mais sentido para vocês. Imagina só, toda a gente utiliza VPNs, certo? Nos dias de hoje é muito normal. Certo? Sim. Sim, sim. Imaginem um IP de VPN, ok? Esse IP de VPN já teve associado, porque os IPs são rotativos, não é? Um IP de VPN teve associado a uma atividade maliciosa. Foi reportado que aquele IP teve a fazer brute force a um serviço qualquer. Aquele IP, ao bater na infraestrutura e como uma boa prática, colocamos aquele IP numa espécie de honeypot, certo? Aquele IP, quando for tentar fazer brute force novamente, ele é redirecionado para um honeypot e nós monitorizamos todo o tipo de pedidos que ele tem e conseguimos fazer uma espécie de uma validação em background
se as credenciais que ele está a utilizar são válidas ou não. Imaginem só que, por azar do destino, um utilizador liga a VPN no seu telemóvel, faz login no seu e-mail do trabalho, só que o IP que lhe calhou de uma VPN é um dos IPs que já está no honeypot. Ou seja, ele não vai conseguir logar. Ele vai estar constantemente a bater num dead end e nós estamos a receber alertas a dizer que um IP de VPN está a acertar nas credenciais todas que estão a entrar na rede. E tu dizes, uau, espera aí, está aqui um IP malicioso no passado. Ou seja, ele andou aqui a fazer brute forces e agora está aqui a acertar sem nos falhar uma única vez na credencial e ela já foi mudada. Ok, isto é estranho. Tens que fazer um despiste, começas a analisar, por exemplo, user agents, a frequência com que aquele utilizador faz logins a partir de IPs de VPNs, qual é que é o provider de VPNs que ele utiliza mais. Bem, isto depois consegue-se desembrulhar aqui numa investigação altamente complexa para tu de facto conseguires saber que aquilo é um falso positivo ou não. Mas se me perguntares, é possível refinar essa regra de honeypot? Não. Porque o IP pode calhar a qualquer um, não é? Eu não consigo arranjar maneira daquilo deixar de gerar um falso positivo, porque o IP de facto é malicioso, ou foi malicioso no passado. Mas como os IPs de VPN são altamente dinâmicos e são utilizados por pessoas a qualquer minuto, agora sou eu, daqui a bocado és tu, temos que ser muito cautelosos em assumir os pedidos que vêm de lá. Isso é um exemplo de falso positivo que eu te posso dar, que se tu me perguntares como é que consegues diminuir o número de alertas, ou seja, refinar a regra para que dê menos falsos positivos, essa, por exemplo, acho que é trivial, não dá para tu refinares. Essa é lidar com o falso positivo e fazer uma análise o melhor possível, porque neste contexto, sim, uma má análise tem um impacto descomunal, não é? Um atacante ter acesso ao e-mail corporativo é altamente perigoso nos dias de hoje. Não sei se acho que este exemplo foi mais fácil de interiorizar e de falar concretamente num vetor Sim, do que sim, propriamente sim. estamos a falar do web. Porque Por aqui acaso nunca tinha pensado nisso das VPNs. é um exemplo, não é? Tu Uhum. podes utilizar aquele indicador como digamos, um trigger, ou uma regra, só que vai haver falsos positivos lá pelo meio. E eu pergunto, é isso que vai fazer com que a regra seja menos válida ou menos eficaz? Não. Vai ter um pouco mais, às vezes, de trabalho de despiste na linha 1. Sim, vai ter um pouco, eles vão ter que de facto fazer ali aquela triagem, mas também para isso é para isso é que nós estamos lá, não é? Eu prefiro até que haja falsos positivos do que haja e tentar, lá está, refinar quando possível, do que propriamente evitar, às vezes, regras que possam gerar muitos falsos positivos inicialmente, porque eu acho que quando se cria uma regra, nós temos uma visibilidade ou uma linha de pensamento. E com o passar do tempo, depois nós começamos a ver padrões, não é? E talvez seja depois mais fácil refinar, ou seja, ter logs, ou seja, backlogs, não é? Histórico de informação armazenada, para nós vermos padrões e refinar as regras. Basicamente é isto.